Atacante Pedro reúne-se com jogadores na reapresentação no CT e quebra o silêncio após duras críticas do técnico Felipe Luiz no último sábado. Depois de Matheus Gonçalves, Cruzeiro tenta tirar outra cria do ninho do urubu do elenco do Flamengo. Presidente Luiz Eduardo Batista alerta para grave prejuízo do rubro-negro na criação da Liga de Futebol. E mesmo o campeão do mundo, Chelsea, não esquece derrota para o Mengão. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Chelsea, mesmo tendo conquistado de maneira categórica a vitória por 3-0 ainda no primeiro tempo, diante do PSG da França e a conquista do título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, os ingleses não esquecem a derrota imposta pelo Flamengo de virada na segunda rodada da fase de grupos da competição. Naquela oportunidade, o Flamengo venceu por 3-1 os ingleses, que na ida para os Estados Unidos já trataram aí, não sei se com ironia ou com um erro, uma falha, né, gritante aí, uma grande falha do estagiário, mas eles se referiram ao Flamengo como América do México, uma gafe. Né? O Flamengo, em tom de sarcasmo, respondeu lá, olá, que tal? Tipo, olá, tudo bem? E aí, logo depois da vitória, o perfil institucional do Flamengo, o perfil oficial do Flamengo, fez uma série de gozações, perguntando cadê a torcida do Chelsea, né? Que o Flamengo, uma vitória fácil sobre o London Blue, né? Como o Chelsea era conhecido nas edições antigas do Pro Evolution Soccer, né? O PES, né? Que a galera gosta, eu sou fifeiro, né? Mas a galera gosta do PES também. E como o Chelsea não liberava os direitos, né, para a exploração da marca, para a Konami, então a desenvolvedora de jogos se referia ao Chelsea como London Blue. E aí o Flamengo utilizou também essa ironia. Já na classificação para o final, quando o Chelsea elimina o Fluminense, eles já tinham respondido, né? Onde está a torcida do Chelsea? Ele falou, em Nova York, aguardando a final. Foram campeões em cima do PSG. Logo depois, o Flamengo foi lá e parabenizou no perfil oficial, né, do Chelsea. Chegou lá, parabéns, né? Campeões incontestáveis, né? Campeões merecidos. Tipo, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais ou menos isso, né? Meu irmão, foi o suficiente. E o Chelsea respondeu, Chelsea? A gente não era o London Blue? Meu irmão, alugamos um triplex na cabeça dos ingleses, cara. Isso aí é pra galera ver o tamanho do Flamengo. Os caras nem passaram pelo Fluminense, nem citaram o Fluminense. Passaram pelo Palmeiras, nem citaram o Palmeiras. Mas não esquecem do Flamengo, rapaz. Isso que é clube gigante, meu irmão. Os caras que não toleraram, né? Inclusive, o Caicedo, que é até companheiro de seleção do Gonçalo Plata, ele se manifestou a respeito dessa situação. Vou até trazer aqui, né, a palavra do Caicedo, né, sobre essa nova rivalidade, né? E ele falou, né, na coletiva de imprensa, após a conquista do título, e ele respondeu, nos motivaram muito, sabemos que perdemos, mas respondemos sem falar tanto. Respondemos aqui, com a medalha de campeão, disse Caicedo na entrevista coletiva pós-título mundial. Filhão, até os jogadores, rapaz, os caras jogaram mordido. Então, o Chelsea só foi campeão por causa do Flamengo, rapaz. O Flamengo ganhou dos caras, os caras ficaram mordidos, foram lá, caíram na chave mais fácil do Mundial, tem que se falar isso também, né? E aí, rapaz, foram campeões e tá aí. Isso aí pra mostrar o tamanho do Mengão. Tem que aturar, os caras vão continuar mordidos. E se Deus quiser, vamos jogar novamente contra o Chelsea e vamos ganhar de novo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que tá aí de olho na criação da Liga Brasileira de Futebol. O presidente Luiz Eduardo Batista, que já se mostrou contrário ao acordo que foi feito pelo seu antecessor, Rodolfo Landim, no ano passado, principalmente no que se refere à divisão dos direitos de transmissão, já que ele entende que o Flamengo, por ser um clube de maior torcida e, consequentemente, de maior audiência, merece receber bem mais que os outros clubes. Inclusive, utilizou palavras fortes para se referir ao atual acordo, né? E aí ele disse o seguinte, né, para a ESPN, sabe quando vou aceitar receber 3,5 vezes a mais que os clubes pequenos? Nunca! Não vai acontecer acordo nessas condições. O Flamengo não será desapropriado. Isso é desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, nenhum critério, nenhum mérito que possa ser aventado. E ele continua. Se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai haver liga no Brasil. Não somos idiotas. Eu não vou endossar isso, né, disse Cartola na última semana, né, com relação a essa situação. Né? Uma liga importante no Brasil? Claro, disse o BAP. Toda a parte de governança, organização de campeonato, arbitragem, fair play financeiro. O Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF tem casos pendentes nossos lá. Essa parte extracampo, é claro que o Flamengo é completamente a favor, no sentido de uma normalização e até implementação do fair play financeiro. Só que isso não pode ser a qualquer custo. O Flamengo está abrindo mão de uma vantagem que o Flamengo conquistou ao longo dos anos nas negociações
com as emissoras que fazem a transmissão do Campeonato Brasileiro para receber mais que os outros clubes, por um motivo óbvio. O Flamengo sozinho é responsável por 20% da audiência, às vezes mais de 20% da audiência do Brasileirão, porque tem mais de 20% da torcida do Brasil. As últimas pesquisas comprovam, o Flamengo tem 24% dos torcedores do Brasil. Ou seja, aqueles que declaram torcer para algum clube ou para a seleção, 24% torcem para o Flamengo. De cada 4 torcedores no Brasil, 1 é rubro-negro. Então o Flamengo tem sim toda a prerrogativa para receber mais que os outros clubes, quer queiram, quer não. Uma amostra que o Flamengo deu já aconteceu na negociação para a venda dos direitos de transmissão para o exterior. O Flamengo ficou fora e vai continuar fora de qualquer acordo que seja oneroso ou que não seja vantajoso para o Mengão. O grande problema é a lei do mandante, que, se de uma forma libertou o Flamengo para que possa negociar por si só os jogos em que é mandante, por outro lado, também deu a vantagem para que os outros clubes também possam vender jogos do Flamengo, quando este for o visitante, né? Quando os outros clubes estiverem com o mando de campo. No Brasileirão, por exemplo, os outros clubes poderão negociar 19 jogos do Mengão e que vai atuar como o clube visitante, né? Metade das 38 rodadas da competição nacional. E você, o que acha da postura do Luiz Eduardo Batista? Deixe abaixo o seu comentário. E o Cruzeiro, depois de tentar a contratação de Matheus Gonçalves, inclusive a negociação ainda está em suspenso, o Cruzeiro aguarda um parecer oficial do Flamengo no sentido da recondução da negociação. O Flamengo rejeitou a proposta que foi feita pelo Cruzeiro. Houve 2 propostas, a primeira de 3,5 milhões de euros. Por 70% dos direitos econômicos da joia da base rubro-negra, o Flamengo recusou. Depois o Cruzeiro fez uma segunda proposta, os mesmos 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, por 50%. A princípio, o Flamengo acenou positivamente em aceitar a proposta. Inclusive, até liberou o Matheus Gonçalves para negociar diretamente com a Raposa. Houve um acordo entre o atleta e o clube mineiro. No entanto, até pela repercussão ruim, tanto na torcida quanto internamente, nos valores considerados muito baixos, o Flamengo acabou dando para trás e recusando mais esta proposta. O Cruzeiro, no entanto, aguarda um parecer do Flamengo, no sentido de que quanto o Flamengo quer exatamente pelo jogador. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, entusiasta do futebol, do Matheus Gonçalves, falou a respeito, né? E acredita que haverá a possibilidade de se chegar a um acordo, embora tenha ficado irritado com esta situação, a resistência do Flamengo em liberar o jovem talento. No entanto, o Cruzeiro já está de olho em outro jogador, e este será mais fácil tirar do elenco rubro-negro. Trata-se do goleiro Matheus Cunha. Ele que tem 55 partidas pelo Flamengo no elenco de profissionais, começou em 2023, né, ainda pelas mãos do técnico Fábio Matias, que era técnico do Sub-20, e interinamente estava comandando uma equipe alternativa do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, e naquele mesmo ano o jogador até ganhou a condição de titular. Na época, o titular era outro, né? E aí o Matheus Cunha acabou ganhando essa condição, né? Foi o goleiro que era do Atlético Paranaense, foi titular, inclusive, do Flamengo na conquista da Copa do Brasil e também da Libertadores da América no ano anterior. No entanto, o Matheus Cunha conseguiu conquistar a condição de titular, mas também não permaneceu muito tempo. O goleiro Agostinho Rossi, atual titular, ainda no ano de 2023, conquistou esta condição que mantém até agora. Matheus Cunha, então, virou seu substituto imediato. O jogador, no início do ano, chegou a dar entrevistas dizendo que queria jogar. E se não tivesse essas garantias na negociação por uma permanência no Flamengo, uma prorrogação do contrato, que optaria por deixar o clube. E é isso que vai acontecer. Os seus representantes, descontentes com o fato de que ele vem atuando muito pouco, foram poucas partidas desempenhadas pelo jogador, se eu não me engano, foram 5 partidas até agora, na temporada, né? E foram muito poucas, realmente. Então, acreditam que não tem espaço para o Matheus Cunha no Flamengo. O melhor seria realmente uma mudança de ares. Com isso, o Cruzeiro vem negociando diretamente com o atleta, o que não é antiético, já que ele está em seu último ano de contrato, seu contrato termina no dia 31 de dezembro, ou seja, desde o último dia 1º, ele pode negociar e até assinar um pré-contrato com qualquer equipe, sem que o Flamengo tenha que ser compensado com 1 centavo sequer. E a probabilidade é que isso aconteça. O Cruzeiro, que está procurando um jogador para servir de opção para o Cássio, jogador que já tem uma idade avançada, é titular da equipe do Cruzeiro, inclusive, se eu não me engano, foram 27 partidas até agora na temporada pela Raposa, mas os outros 2 jogadores à disposição para a posição ainda são muito imaturos, né? Tem pouca experiência. Um deles, inclusive, atua ainda pela equipe Sub-20. A informação é do meu amigo do Deus Me Dibre, é o canal do Cruzeiro que fala sobre a Raposa e, portanto, trouxe essa informação que procede. Portanto, o Cruzeiro pode assinar um pré-contrato com o Matheus Cunha, que surgiu na base do São Paulo, ainda com a idade Sub-20. Foi contratado pelo Flamengo, até por sugestão de Rogério Ceni, que o conhecia da base do tricolor paulista e, portanto, pode deixar o rubro-negro aos 24 anos de idade. Agora, sinceramente, o cara não quer ser reserva pro Rossi. Vai virar reserva do Cássio? Estranho isso, né? Mas, enfim, se bem que o Cássio já está caminhando para o fim da carreira, né? Talvez o Matheus Cunha esteja vislumbrando isso, né? Com o Cássio, né? Se retirando do futebol, se aposentando,
cairia no colo a titularidade para ele no Clube Mineiro. E você, o que acha? Para você, o Flamengo pode abrir mão, realmente, do Matheus Cunha? Não faria falta ao rubro-negro? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o YouTube agora tem um novo recurso, que é o Hype. Você, quando dá o seu like, você pode também hypar o vídeo. E também na lista de opções, depois de comentários, você também pode deixar o seu hype. Você pode hypar até 3 conteúdos por semana, sem precisar pagar nada. Mas se puder pagar, são apenas R$2. E parte desse dinheiro é revertida para o canal, a um ranking de hypes, e quanto mais hypes um conteúdo recebe, mais bem ranqueado ele fica e mais ele será recomendado pelo YouTube. Então, bora participar da campanha geral hypando todos os conteúdos aqui do canal, incluindo este vídeo, para que outros torcedores do Mengão também conheçam e passem a acompanhar o nosso trabalho. Então, conto com vocês, hein? Bora utilizar, todo mundo, essa nova ferramenta aqui da plataforma. E o atacante Pedro, depois das duras críticas feitas pelo técnico Felipe Luiz na coletiva de imprensa, depois da vitória por 2-0 diante do São Paulo no último sábado, na retomada do calendário do futebol brasileiro, ele quebrou o silêncio. Mais cedo, ele se reuniu com os jogadores na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, explicou o porquê da sua queda de rendimento, e também emitiu uma nota oficial, que eu vou trazer aqui para vocês, Então, vamos lá. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei muitos títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que este fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente, quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Sinceramente, para mim, uma nota hipócrita do Pedro. Eu lamento muito essa nota, sinceramente. Uma nota mal feita, não acredito que tenha sido o Pedro que tenha feito. Talvez o pessoal do staff dele, a assessoria do Pedro. Que nota horrorosa, gente. Meu Deus do céu. Primeiro, ele aqui, em nenhum momento ele diz que pediu desculpa pros companheiros. Em nenhum momento. Ele diz, eu pedi desculpas, porque ele prejudicou o Flamengo. Se ele treinou mal, e ele aqui reconhece que realmente treinou mal, ele prejudicou o time. Tinha que pedir desculpas. Segundo, ele também não explica aqui o porquê, além da queda de rendimento, deboche e piadinha durante os treinos. Ele ficou magoadinho, ficou chateado com o integrante da alta cúpula do futebol, que em uma conversa revelada pelo Mauro César Pereira, teria dito que aceitaria uma proposta de 15 milhões por ele, se chegasse, E aí ele desconta no Felipe Luiz. Felipe Luiz é o culpado, Então, sinceramente, até porque piadinha e deboche, o Boto, por exemplo, não frequenta os treinos. Embora acompanhe alguns treinos, não frequenta os treinos, não treina junto com ele. O Babi também não treina junto com ele. Ninguém da cúpula do futebol participa diretamente do treino, quando muito observa da beira do gramado. Então, sinceramente, e outra, antes mesmo, isso já aconteceu com o Flamengo, já estava no Brasil. O Flamengo já tinha votado no Brasil, vazou a conversa. Antes disso, lá nos Estados Unidos, eu trouxe a informação. Eu trouxe essa informação. Ou seja, lá nos Estados Unidos ele já estava treinando mal. Felipe Luiz colocou ele para jogar em 2 dos 4 jogos no Mundial. E ele foi muito mal, muito abaixo do restante da equipe. Muito abaixo. Já estava performando mal, já estava treinando mal e jogou mal. Então, isso aqui não é justificativo. Foi conforme o Felipe Luiz falou. Ele tem problema com a diretoria, ele tá com problema com a diretoria. É um problema dele com a diretoria. E outra, cara, na boa, Pedro tá sendo um pouco inteligente. Porque era pra fazer o contrário, era pra ele comer a bola, brigar por uma condição de titular, entrava como titular, fazia o gol, ele ia virar o centro das atenções. No final do jogo, ia todo mundo em cima dele. Ele ia chegar, olha só, eu fiz o gol, mas a parada é a seguinte, é isso, eu tô fulo da vida com isso, não admito esse negócio que aconteceu. Ele fez exatamente o contrário, ele endossou as palavras de quem conversou com o Mauro César. Lamentável isso aqui, sinceramente. Pra mim, essa emenda foi pior do que o soneto. E acredito que os jogadores podem até ter ouvido ele, mas não tem nada resolvido. Pode estar resolvido pro Pedro. Mas para o Felipe Luiz, para os jogadores, para a diretoria do Flamengo, não tem nada resolvido. Ele que está ignorando a situação. E está se colocando como vítima. Essa nota aqui coloca ele como vítima. Está se vitimizando. O cara tem que ser homem, rapaz. Olha, realmente eu agi mal, eu errei, peço desculpas aos jogadores, peço desculpas à torcida. Cadê a desculpa para a nação rubro-negra?
Você te dizer, ó, eu estou envergonhado do meu comportamento. Peço desculpas ao torcedor que acreditou em mim, que me defendeu, que ficou a meu favor contra o Felipe Luiz. Eu quero pedir desculpa para esse torcedor, que agora tá com cara de tacho. Lamentável isso, gente. É o que eu digo. Ninguém está acima do Flamengo. Nem jogador, nem treinador, nem dirigente. Ninguém está acima do Flamengo. E ele, nessa nota, ele parece que se coloca acima do clube. Né? Os seus interesses, o seu bem-estar está acima do clube. Né? E eu não concordo com isso. Mas quero saber a sua opinião a respeito dessa nota do Pedro. Deixe abaixo o seu comentário.